É com muita tristeza e muito pesar no meu coração que eu, infelizmente, venho trazer a notícia do falecimento de Lonquito, o leão mais velho de toda a África, o leão selvagem mais velho do mundo, com 19 anos de idade, pois isso para um leão na natureza é algo extremamente raro, se não for considerado único. Talvez nunca nenhum leão tivesse atingido essa idade, ou talvez nunca nenhum leão atingirá esta idade na natureza. Em cativeiro, tudo bem, pode ser maior, mas na natureza não. Dá pra gente ver no rosto de Lonquito que este sim lutou o bom combate da vida, teve inúmeros filhos, dominou uma grande área com muitas fêmeas, mas infelizmente acabou sucumbindo, óbvio, pelos seres humanos, pois invadiu uma vila atrás de comida. Pois é, ele ficou velho e aí não tinha mais onde caçar devido a uma grande seca. Acabou entrando em uma vila e não teve mais jeito. Mas a história de Lonquito é muito impressionante. Vem comigo que eu vou te contar, pois Lonquito nasceu no Parque de Amboseli lá para o final de 2003 e 2004. Mas ele não estava sozinho. Ele estava com um irmão chamado Amboga. Então grave bem esse nome, porque a história é impressionante dos dois e me arrepia de falar. Eu adoro essas coisas. Lonquito e Amboga, já de cara, eram os melhores amigos. E o laço entre eles foi estabelecido desde o nascimento. Pois então, quando Lonquito e Amboga ficaram adolescentes, se aventuraram lá para 2008 e tentaram destronar um leão local. Só que aí, cara, eles tomaram uma verdadeira coça, quase morreram e tiveram que se afastar. Porém, os dois se aprimoraram bastante, Lonquito e Amboga, nas suas técnicas de caça e suas técnicas de luta, de modo que em 2010 já estavam prontos e dominaram a melhor área do parque do Quênia, Tanzânia, do Parque Nacional do Quênia, chamado de Amboseli. Pois então, cara, daí pra frente foi só glória. Os dois combateram um bom combate, sendo que Lonquito era o rei principal e Amboseli ali, meio que dando o suporte aos dois. De modo que nenhum leão, ninguém invadiu o território deles. Eles simplesmente perambulavam, desafiavam o perigo. Podia ter hiena, podia ter o que fosse. Os dois eram os reis. E vira e mexe, algum leão ou leões tentavam destroná-los, tentavam roubar suas fêmeas ou matar as suas crias, coisa que não aconteceu. Até que em 2017, aí 2017 foi o pior baque para Lonquito, pois ele sentiu a dor do luto, uma vez que o seu irmão Amboga, infelizmente, faleceu na luta. Um leão muito forte. Invadiu o território dos dois, querendo destroná-lo. Olha, ele simplesmente atingiu o irmão de Lonquito de uma maneira que ficou irreversível. Um dano forte na coluna. Mas Lonquito, com toda a sua fúria, todo o seu ódio, toda a sua raiva, atacou o leão invasor e simplesmente matou o assassino de Amboga, o seu irmão. Lonquito desferiu o golpe fatal, mas não saiu barato. Ficou ruim para Lonquito. Teve que se ausentar por mais ou menos 2 dias. Os biólogos achavam que já era, pois os ferimentos eram profundos. Mas Lonquito, depois de 2 dias, voltou e reivindicou de volta a sua coroa, mantendo as suas fêmeas, mantendo as suas crias. Sucesso total. Vida longa e próspera para o rei. Esse fato aconteceu em 2017. Seguindo a vida, após um tempo, 2 anos depois, apareceu um outro desafiante. E este causou um ferimento grave em Lonquito. Só que, pasme você, não durou 24 horas, Lonquito já estava de volta e o seu inimigo, mais uma vez, como sempre eram os inimigos, foram derrotados. De modo que Lonquito
foi o grande rei da savana africana. Chegou ao ponto de preocupar os especialistas. Pois é, nós biólogos ficamos muito preocupados, pois um leão que vive tanto tempo acaba se acasalando com suas filhas e netas, e isso pode causar problemas no pool genético. Pois bem, ele continuou e ainda formou outros bandos conforme ele foi se enfraquecendo. E a última vez que ele foi visto, ele estava perambulando numa estrada cheia de carros. E ele estava com 4 fêmeas e todo pimpão, todo poderoso, com aquela cara dele, né? Toda destroçada, mas as fêmeas não se importavam com isso, pelo contrário, devem achar até bonito, porque afinal de contas, um leão que tem tantas cicatrizes tem tanta experiência. E mesmo o velho caminhou por entre os carros como se fosse o grande rei, e ali do lado existiam ainda grandes hienas que se afastaram por o tempo que ele passou por ali. Depois não foi mais visto. E, por fim, tivemos uma grande seca no ano passado que o compeliu a acabar invadindo uma vila. Eu quero lembrar um caso muito interessante anterior, em que teve uma chuva, uma cheia, e gados de um vilarejo acabaram fugindo para a selva. E esses gados foram mortos por leões. Todo mundo temia que o dono dos animais iria matar os leões. Mas quando ele viu o Lonquito e viu as cicatrizes de Lonquito, ele decidiu, olha, esse leão velho merece viver o máximo que ele puder. Eu não posso matá-lo. E não conseguiu matar Lonquito. Isso lá para 2018, 2019. Mas agora, nessa seca, infelizmente, ao invadir uma vila, não teve jeito. Os vilarejos simplesmente o mataram. Era uma questão de logística ali. Ele poderia causar algum dano a alguma criança, a alguma pessoa. Isso poderia acontecer. Mas, no entanto, as pessoas que administram o parque estão satisfeitas pelo ponto de que não havia outra saída. E que, de certa forma, as pessoas que moram naquela vila respeitam, no geral, os leões, de alguma maneira. Enfim. Lonquito, você vai deixar saudade. Você lutou o bom combate da vida. Você viveu.